Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo e chegamos finalmente onde você queria. Agora a gente vai falar do day trade em si. A gente vai falar dos fundamentos, da técnica, das análises, vamos falar de estratégias, vamos falar de pontos de entrada, pontos de saída. Mas vamos lá, né? Nós vamos começar pelo começo, tá? Sem pressa nenhuma. Primeiro eu preciso entender o que é a análise gráfica. Os fundamentos da análise gráfica de uma maneira simples, né? Essa frase aqui resume tudo, eu deixei ela até aqui grifada para vocês. O estudo das oscilações é o estudo das oscilações dos preços e o seu comportamento no passado podem ajudar na previsão do seu futuro comportamento. Então, de uma maneira mais simplista, mais resumida, eu vou estudar comportamentos passados de maneira probabilística, estatística, e isso no futuro vai me ajudar a tomar decisões por compra, por venda, por ficar de fora. Então, o comportamento passado do preço vai me ajudar a definir tomadas de decisão para o comportamento futuro do preço, com base em estatística, com base em probabilidade. Tá? Então, a análise gráfica de uma maneira resumida é essa. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais. Tá? A gente vai falar sobre suportes, resistências, sobre algumas figuras gráficas também. Vou selecionar algumas figuras para a gente fazer numa aula futura, apesar de não ser o meu carro-chefe. Gosto muito, estudei bastante sobre figura gráfica, então a gente vai falar sobre triângulo, fundo duplo, topo duplo, deriva, bandeira, tudo para poder te ajudar a ter um conhecimento melhor. Tá? Então o mercado, galera, ele faz movimentos de zigue-zague, para cima, para baixo. E o que acontece de grande importância que a gente tem sempre que observar? Deixa eu só colocar minha ferramenta de estudo por aqui, porque a partir dessas aulas eu vou começar a precisar. Então, por exemplo, aqui, ó, existe uma figura gráfica que se chama fundo duplo. O que acontece? O mercado ele faz um movimento de queda e ele chega num ponto, num nível em que os investidores sentem que aquele preço já está barato, já ficou legal, eu já posso voltar a comprar. Então, começam a entrar no movimento de compra e o preço começa a subir. Até que ele chega num ponto em que entendem que o mercado está caro. Aí eles fazem o quê? Começam a vender. E a partir daí, quanto maior a oferta e menor a demanda, o preço começa a cair. Então a gente tem aqui, ó, inicialmente, um ponto de suporte e um ponto de resistência bem definido. O que seria um fundo duplo, por exemplo? O mercado volta a trabalhar nessa região. Lembra que o comportamento do passado do preço me ajuda a tomar decisões no futuro e o mercado consegue passar desse nível e eu começo a realizar as minhas compras. Então aqui, por que se chama fundo duplo ou W? O mercado trabalha dessa forma. Ele vem e faz um fundo 1, um fundo 2, ele faz o rompimento dessa região, que nem está acontecendo aqui, ó, volta para retestar. A gente vai falar sobre pullback ou throwback para vocês entenderem. O mercado volta para retestar e aqui eu posso realizar a minha compra, eu posso realizar a minha entrada, para realizar um lucro futuro. Então, por exemplo, como é que o comportamento no passado me ajuda a tomar decisões no futuro? Então, olha isso daqui, ó. Tá vendo que o mercado fez esse topinho aqui? Se a gente projetar esse topo lá para frente, ó, tenta deixar o mais reto possível, eu consigo entender o seguinte, eu consigo entender que eu realizei uma compra nesse ponto e eu vou realizar o meu lucro nesse ponto, tendo essa fatia de lucro no mercado. Tá, isso daqui é bastante, tá num gráfico de 60 minutos, é bastante ponto, né? Isso daqui dá um bom lucro, mas só para vocês entenderem como que a análise do passado me faz tomar decisões e tentar prever, obviamente, o que vai acontecer no futuro. Não é uma aposta, é uma análise com uma tomada de decisão. E uma análise baseada em quê? Em análise gráfica, em elementos gráficos com base no comportamento passado do preço. Existem outras maneiras de eu analisar? Sim, eu posso utilizar, por exemplo, indicadores de tendência, médias móveis. Então, as médias móveis me ajudam, por exemplo, essa média roxinha aqui é a média de 9 períodos, e essa de 21 períodos aqui é amarela. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a indicação de médias no plano de trade? Então, o mercado lá está com médias apontando para baixo. Então, eu consigo entender que é muito melhor eu trabalhar com vendas no mercado, vendendo. Vai ter uma hora que o mercado vai romper, aí eu não vou trabalhar vendas. Aí o mercado volta a trabalhar, ó, 9,21 para baixo, aí eu tenho venda, 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 aqui eu não tenho mais venda. Aí o mercado 9,21 para baixo de novo, venda, venda, venda. Aí o mercado inverte, ó, tá vendo que ela inverte a direção das médias, ó?
9,21 para cima, eu tenho compra, compra, compra. Então, as médias, elas facilitam muito a sua tomada de decisão. Fica muito mais simples você operar dessa forma. Não tem segredo. Média 9,21 está apontando para cima, espera o mercado voltar para perto das médias e compra. Ó, voltou para perto das médias, voltou para perto, voltou para perto. E nisso você vai realizando seus lucros. A 9 e a 21 estão apontando para baixo, ó, desde esse momento, voltou para a média, ó, vende. Aí aqui chegou pertinho, talvez daria para vender. Aqui o mercado abriu em gap, que a gente vai falar futuramente também. Não seria uma venda. Momento de indecisão, não faço nada. Voltou a trabalhar para baixo, 9,21, venda, não tem mais o que fazer. Voltou a apontar para baixo, venda, venda, e assim por diante, tá, galera? Então, o comportamento no passado vai me ajudar a tomar decisões para eu saber se eu compro ou se eu vendo no futuro, inclusive onde eu realizo os meus lucros. Mas o mais importante de tudo, não operem notícias, não operem dicas, operem o quê? Operem o gráfico. Então, o mercado ele vai fazer alguns movimentos. Eu tenho esse slide aqui, ele é muito clássico, porque quando o ministro Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, teve uma despencada muito grande do preço. Isso daqui foi época de Covid, tá? Época do início da pandemia. E o mercado despencou, foi lá para baixo. E ele começa a dar os primeiros sinais de recuperação. Quando a gente for falar sobre candlesticks, vocês vão ver esse candle aqui, se chama martelo. Aí o mercado começa a se recuperar, confirma uma subida e vem voltando para outros níveis. Aí vamos supor que você realizou uma compra nessa região aqui, ó, por algum motivo. Você fez a sua análise e resolveu comprar. Onde que você pode realizar os teus lucros, né? Um primeiro ponto é aqui. Um segundo ponto é aqui, ó. Olha aqui como o passado ele te ajuda a tomar decisões no futuro. Seja para ponto de entrada, seja para ponto de stop loss, seja para alvos. Então é isso que é a análise gráfica. A gente vai se tornar um grande reconhecedor de padrões. Então a gente tem que estudar quais são esses padrões, depois reconhecer esses padrões no gráfico parado e depois a gente vai para reconhecer esses padrões no gráfico em andamento, que aí seria ao vivo, é o que a gente faz lá na sala VIP ao vivo com todos os alunos todos os dias a partir das 9h15. Beleza, galera? Para a gente avançar um pouquinho mais, como que os preços se movem? Eles se movem de três maneiras. Uma é a tendência de alta, onde o mercado faz topos, fundos cada vez mais altos. Então ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos. E como que eu crio, como é que eu sei que isso está acontecendo, né? Topos e fundos cada vez mais altos. Se eu ligar os fundos, eu vou ver que tem uma linha inclinada para cima. A gente vai falar sobre linhas de tendência. Então essa linha inclinada para cima seria a minha linha de tendência de alta. E eu tenho também a minha tendência de baixa, onde o mercado faz topos e fundos cada vez mais baixos, descendentes. Com isso eu entendo que o quê? Que o preço vai ficando cada vez mais barato. E como eu faço para ter certeza? Eu faço a mesma coisa aqui na linha de tendência de alta, porém eu vou fazer um sentido inverso. A tendência de alta eu não conectei os fundos ascendentes. Na tendência de baixa eu conecto os topos descendentes. E se eu vejo uma linha apontando para baixo, eu sei que o mercado está em tendência de baixa. E numa terceira possibilidade, o que acontece? Uma lateralização. O mercado está preso dentro de uma região. Ele não consegue fazer topos e fundos ascendentes e nem descendentes. Ele faz topos e fundos laterais. Então o mercado sobe, desce e se mantém preso dentro de um retângulo, dentro de uma caixa. Então, resumindo, três possibilidades. Vamos voltar lá desde o comecinho. O que é análise gráfica? É o estudo da oscilação do preço no passado para me ajudar a tomar decisões futuras e entrar com compras ou vendas a partir dessas formações gráficas. Como que o preço se movimenta? De maneira simples também, resumida. Três movimentos. Tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Na tendência de alta, o mercado faz topos e fundos ascendentes. Na tendência de baixa, o mercado faz topos e fundos descendentes. E na lateralização, ele faz topos e fundos laterais, presos dentro de um retângulo. É isso que você tem que saber por enquanto. Como fundamento, só para a gente ver no gráfico, que a gente viu só linhas subindo e descendo. Então a gente vê aqui, ó o mercado preso dentro de um retângulo. Ele faz topos e fundos laterais, ele vai andando de lado, ele não fica nem mais caro nem mais barato, só leves oscilações dentro de um range que a gente chama. Quando de repente ele rompe essa região e ele começa a fazer o quê? Tá vendo que os fundos
vão ficando ascendentes, os topos vão rompendo. Então, nesse momento, a gente vê a euforia do mercado, a gente vê a intenção de pagar cada vez mais caro por um ativo. É por isso que o ativo sobe. Cada vez as pessoas tendem a pagar mais caro pelo mesmo ativo. Então, o preço vai subindo, oferta e demanda. Aí o mercado continua fazendo o mesmo movimento. Até que depois o mercado respira e começa a andar de lado novamente. Ó. Então, a gente vê aqui uma nova lateralização. E a gente vê que a linha de tendência de alta é a conexão de quem? É a conexão dos fundos ascendentes. Isso é muito importante de você anotar. Linha de tendência de alta, eu conecto fundos ascendentes. Linha de tendência de baixa, eu conecto os topos descendentes. Anota aí no seu caderninho de anotações exclusivas aí do seu curso gratuito. Suportes e resistências. A gente vai falar melhor especificamente sobre cada um. Mas o que seria? O suporte nada mais é como se fosse um chão, um colchão. O mercado vem caindo, de repente ele para. Ele vem caindo, de repente ele para. Ele vem caindo, de repente ele para. Tá? E esse colchão, ó, lembra, no passado, ele pode ter um reflexo futuro, ó, segura o preço de novo. E o que seria a resistência? A resistência nada mais é do que um teto. Então o mercado vem subindo e para, começa a cair. Ele sobe de novo e para na mesma região. Desce, para de novo na mesma região. Então, se você tiver que fazer uma definição simplória, resistência é um teto. Suporte é um chão. Tá? Antes da gente falar especificamente sobre cada um, é óbvio. Com base nisso, você vai conseguindo fazer as suas análises também, entendendo que o preço tem regiões onde ele sempre respeita. Então pode ver, ó, depois de muito tempo, ó, vamos ver aqui, ó, 2015, 2016, 2017, respeitando a mesma região. De repente ele começou a subir e voltou aonde? Março a fevereiro ali de 2020, época de pandemia, voltou para a mesma região. Tá, então segurou. Então isso aqui é um suporte muito importante da gente analisar. Depois eu vou ensinar vocês também a traçar suporte, resistência, como identificar, como começar. Vai tudo ajudar vocês aí de uma maneira tranquila. Nós vamos operar na sala VIP 2 ativos. Tá? Seria o mini índice. Eu não vou falar sobre todos os detalhes dele, nem do mini dólar. Mas eu vou passar aqui para você um resuminho, né, onde muita gente não sabe como isso daqui funciona. Então você tem que saber pelo menos o mínimo sobre o mini índice, sobre o ativo que você opera. Então o mini índice ele tem um código padrão, que é o WIN, e ele vai ter uma letra final e 2 números. Então, por exemplo, WIN-Q. Então, você está operando o contrato futuro Q de 2023. Então, vai ter WIN-Q 23. Depois, vai mudar para uma nova letra, 23. Até que a gente vai chegar em dezembro, aí a gente vai começar a operar o contrato de fevereiro. Então, o valor de um contrato, como que funciona de mini índice? Você pega lá a pontuação do mini índice em 120 mil pontos. Vou pegar uma calculadorinha aqui para facilitar. Vamos colocar lá 121 mil pontos. O que eu faço? Vezes 20 centavos, ou se não, divido por 5. Esse é o valor de um mini contrato. Então, quando você coloca um mini contrato para operar na sua plataforma, você está movimentando na bolsa R$ 24.200, se o índice estiver custando 121 mil pontos. Mas, Pérez, eu preciso ter 24 mil reais para operar? Não, você não precisa. Isso é o valor financeiro de um contrato. Agora, para você operar, você precisa de 100 reais. Então, a corretora, a bolsa, ela te exige 100 reais como garantia mínima. É por isso que a gente fala de alavancagem. Qual que é o lote padrão de um mini contrato? O lote padrão de um mini contrato é o próprio um contrato. Se você for operar o índice cheio, o índice futuro, o lote padrão mínimo são 5 contratos. Vencimento, todas as quartas-feiras mais próximas do dia 15, em meses pares. Então, fevereiro, abril, e assim por diante. Vai embora, todo mês lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Diferente do mini dólar. O mini dólar ele vence todo mês. Sempre que você ouvir falar em tique, pô, o mercado andou não sei quantos tiques, um tique acima, um tique abaixo. O que significa tique? Tique é a variação mínima de um ativo. Então, para o mini índice, a variação mínima é de 5 pontos. Para o mini dólar, a variação mínima é de meio ponto. Para uma ação, para uma opção, a variação mínima é 1 centavo. E assim por diante. E qual é o valor de 1 ponto de mini índice? Então, o mercado está trabalhando lá em
e você pega 500 pontos. O que significa isso? Cada um ponto custa 20 centavos. Para facilitar, vamos supor que você pegou uma operação de 300 pontos. Cada um ponto são 20 centavos. O que é mais fácil você fazer? 300 dividido por 5. Cada 5 pontos representa R$1. É essa conta que você vai fazer para saber qual é o valor do teu lucro para cada mini contrato. Já o mini dólar, ele é um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais alavancado. Então imagina aqui, ó, o valor de um contrato de mini dólar são 10 mil dólares. Lote padrão, um contrato, vencimento todo primeiro dia útil de cada mês. Então quando chega o último mês agora de julho, a gente já vai virar para a nova letra. Então esse daqui é o código padrão, ó, WDO, por exemplo, Q23. Mas diferente do mini índice, ele não espera 2 meses para mudar. No mês seguinte ele já vai mudar essa letra. Variação mínima, como eu já havia falado, meio ponto. Então, um tique no dólar é meio ponto. Se eu falar para você que a máxima está no 53 e eu falar, ó, galera, se superar a máxima, você vai comprar, você pode entrar com uma compra. O que significa isso? Superar a máxima, você vai colocar uma compra no 53,5. Então, tem que ser acima da máxima. O valor de um ponto no dólar, R$10. Então, por isso que quando eu for dar um indicativo para você, eu quero que você comece pelo mini índice. Apesar do mini dólar ser bem mais técnico, andar com direções mais certeiras, o dólar, quando você erra, o stop dele custa caro. Então, a média de stop, mais ou menos, nas minhas operações, é de 7 a 8 pontos. Então, imagina, um erro te custar R$80. Enquanto que no mini índice, um erro vai te custar de 30, 35, no máximo R$40. Obviamente, quando o dólar dá certo a operação, ele sobe bastante, ele subiu 10 pontos, você vai ganhar R$100. Então é R$10 para cada ponto. Mas para que você tenha mais experiência, sobreviva por mais tempo, o que eu te indico? Operar o mini índice. Você já deve estar entendendo por quê, né? Questão de valores, você vai conseguir sobreviver mais tempo. Em média, o dólar ele oscila de 50 a 100 pontos no dia, entre mínimas e máximas. Já o mini índice, ele oscila de 1.500 a 3.000 pontos. Isso é uma média. Pode acontecer de subir mais. Teve dia, por incrível que pareça, esse ano, o índice subiu 5%. Ele andou mais de 5.000 pontos. Foi um negócio louco, um negócio difícil de ver. Mas a média de oscilação diária é de 1.500 a 3.000 pontos no índice e de 50 a 100 pontos no dólar. Então, só para a gente definir, isso é só uma média. Não quer dizer que já subiu 3.000 pontos, não vai subir mais? Não. Lembra lá nas outras aulas que o mercado ele é soberano. Ele anda o tanto que ele quiser, você não tem controle sobre isso. Qual que é o outro motivo da gente operar índice logo no começo? As tarifas. Você consegue fugir da corretagem. Você consegue sair de corretagem e pegar corretagem zero. Mas você não consegue fugir de emolumentos, taxa de registro, que são taxas da Bolsa de Valores. O mini índice, para cada mini contrato, vamos colocar uma média aqui de 25 centavos. Por ordem executada por contrato. Então, o seu custo mínimo numa operação é de 50 centavos. Mínimo. Se você conseguir sair de corretagem. Agora, por exemplo, o mini dólar. O mini dólar ele é mais caro. O seu custo mínimo por trade, por operação, é de média de R$1 a R$1,10. Então, você vai gastar na operação uns R$2,20. Então, imagina que você tomou um loss de 7 pontos. Já são R$70 a menos. Só que nessa operação, depois, no outro dia, na nota de corretagem, vai vir embutido esses R$2,20, R$2,30 mais ou menos aí a mais de taxa. Entendeu? Então, é por isso que eu falo para você que é muito mais barato você operar índice. Para você gastar R$2,30 de taxa, você precisa fazer, no mínimo, 4 operações no índice. Então, essa é a diferença. Tá pagando a mesma taxa, você consegue até lucrar mais. Esse é o detalhe, tá bom? Por onde eu devo começar? Aí vem a grande pergunta, né? Isso daqui, ó, esse detalhe é para depois que você já tiver com a estratégia muito bem definida, aprendida, já trabalhou teu gerenciamento de risco, já fez suas operações na conta demo, já ficou um tempo mínimo necessário na conta real para que o seu psicológico fosse trabalhado. E agora eu vou começar de verdade, de maneira profissional, eu quero começar a realmente tirar bastante lucro do mercado. Tem um capital de R$2.000 ou menos, R$1.500, R$1.000. Qual ativo eu devo operar? Só índice. Tem um capital de R$2.000 a R$5.000. Posso operar índice ou dólar. Tá? Índice ou dólar, porque o dólar ele custa mais caro. A margem de garantia para você operar dólar são R$150 por contrato.
Então a própria bolsa sabe que ele é mais caro e ela te cobra mais por isso. Ela exige que você tenha uma garantia maior. Aí se você tiver 5 mil reais ou mais, você pode operar ambos. Então o que significa, galera? O que eu estou querendo dizer aqui nesse recado? Né? Quanto mais capital você tem, mais liberdade você tem para operar mais de um ativo. Porém, eu gostaria muito que você escolhesse um ativo. Se você gostou do dólar, fica no dólar, abandona o índice. Se você gostou do índice, fica no índice, abandona o dólar. Não seja um pato. Você vai ver que vai ter hora que o movimento do dólar e do índice está andando junto. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. Você vai acabar dando um erro bobo em algum lugar, ainda mais no começo. Então minha sugestão é, se especialize em qualquer um desses ativos, mas se especialize. Cada um tem a sua característica, então você tem que aprender as nuances. O dólar se movimenta junto com os juros, o índice se movimenta junto com o Ibov, então é muito importante você olhar, por exemplo, para a Petrobras, para o IFNC. Talvez você não saiba nem o que é IFNC, vou falar mais para frente. Mas está vendo como cada um tem a sua diferença? Por isso que a minha indicação é, opere índice. Eu vejo como muito mais simples, como muito mais fácil. Galera, até aí, tranquilo, né? Vamos só avançar um pouquinho mais agora para falar sobre prazo gráfico. Para você operar no day trade, existem prazos gráficos que você pode adotar. Tá? Qual é o prazo gráfico que eu gosto de adotar para fazer as minhas análises? 15 minutos e 5 minutos. Eu vou fazer análise de suporte e de resistência. Então, quando a gente tem uma forte tendência de alta ou de baixa no gráfico de 15 minutos, coloque esse gráfico como se fosse o nosso gráfico âncora. Então, se a 9 e a 21 estão apontando para cima no gráfico de 15 minutos, nos 5 minutos a gente vai procurar pelo quê? Por compras. Então, o nosso gráfico operacional vai ser o de 5 minutos. O nosso gráfico âncora, que é aquele que diz se realmente o ativo está subindo ou se ele está caindo, é o de 15 minutos. Então, a gente pode utilizar esses dois tempos gráficos para confirmar uma situação. É como se fosse ali um viés a mais que você tem para permanecer comprado ou vendido. Tá? Então, como assim? Vamos ver na prática aí como funcionaria. Lembrando, né, para você que não sabe nada ainda, cada candle ou cada vela dessa daqui, ó, cada barrinha dessa daqui no gráfico de 15 minutos, ela demora 15 minutos para ser formada. Como eu falei, né, parece óbvio, mas o óbvio precisa de ser dito até que você saiba. No gráfico de 5 minutos, cada barrinha dessa daqui, ó, vermelha ou verde, demora 5 minutos para ser formada. Se eu estou vendo, ó, olha o que está acontecendo, 9 e 21 apontando para baixo, tá dando ponto de entrada no gráfico de 15 minutos. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, no mesmo movimento e eu procuro um gatilho de entrada nos 5 minutos. Por que isso? O gráfico de 5 minutos me permite ter stops menores. Essa é a grande vantagem. Aí você consegue realizar um movimento muito legal a partir de um stop pequeno. Lembra que eu falei que tudo é gestão de risco? Tudo é payout, é risco-retorno? Então você vai associar o prazo gráfico no 15 minutos, 9,21 apontando para baixo, meu, show de bola. Perfeito, o que eu vou fazer? No meu gráfico operacional eu vou procurar entrada, já que no meu gráfico âncora ele está mostrando para mim que é para vender. Ó, não perdeu a 9 ainda, não perdeu a 9 ainda. E ó o mercado te dando oportunidade de vender, 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 vender. Então, nesse gráfico aqui menor, ele te dá muito mais oportunidades do que num gráfico maior. E com stops menores, você pode errar muito menos operando um gráfico, fazendo associação de prazo gráfico. De um prazo maior, de 15 minutos, com um prazo menor de 5 minutos, por exemplo. Beleza? Então, ó, temos aqui o Intra 15 ou o Intra 5. E a partir daqui, pessoal, o que a gente vai aprender? Nós vamos ver nas próximas aulas. O que é um candlestick? O que é um suporte, uma resistência? O que é uma linha de tendência? Um pivô, um gap, uma média móvel, o volume. A gente vai aprender sobre tudo isso nas nossas aulas. Tá? Lógico que a gente vai focar em algumas coisas. Por exemplo, candlestick vai ser um grande foco nosso. Suporte e resistência, grande foco nosso. Linha de tendência, foco grande. Médias móveis, também. Então, a gente vai focar muito mais nisso. E no resto, a gente vai só dar uma pinceladinha para você ter um conhecimento a mais. Tá? Então, se você está gostando dessa série de vídeos, deixa seu like. Não se esquece de inscrever aqui nesse canal para que você receba todos os nossos próximos vídeos e assista todas as nossas aulas. Beleza, galera? Até a próxima aula. A gente se vê.